1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Amém. Diz assim: o chamado de Eliseu. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois, partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Amém? Pode se sentar. Hoje eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado em meu coração. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre escolhas. Escolhas. Todos os dias nós nos deparamos com algo que nós precisamos escolher. Todos os dias nós nos deparamos com uma tomada de decisão. Você pode decidir acordar ou continuar dormindo. Você pode decidir deixar o seu despertador despertando em 5 minutos. Ou da primeira vez você levanta da cama e sai. Eu sou a dos 5 em 5 minutos. Meu marido é o que levanta e sai. Você imagina que às vezes dá um negocinho em casa. Que ele fica meio bravo. Mas nós decidimos muitas coisas. Você decide o que você vai vestir quando você sai de casa. Você decide como você vai trabalhar. Se você vai de ônibus, se você vai pegar um Uber, se você vai de trem. Você faz uma escolha. Hoje você fez uma decisão de estar aqui no culto. E quando você atravessa aquela porta, ou talvez no caminho da igreja, você faz outra decisão. Você decide entrar aqui e ouvir a palavra de Deus, e entregar na adoração, e dar todo o seu melhor, e louvar a Deus com todo o seu fôlego de vida. Você decide entrar aqui, ajoelhar, pôr-se de joelhos, enquanto tem alguém aqui orando com você. E você pode orar e se rasgar e dizer: Senhor, hoje eu estou aqui, eu preciso te ouvir, eu quero sentir a tua presença, fala comigo, fala com meu irmão, fala com a igreja. Ou você pode entrar por aquelas portas, se sentar-se, olhar para o irmão do seu lado, bater um papinho na semana. Você pode simplesmente fechar os seus olhos e a pessoa que está aqui está orando, e aí você vai concordar com a sua oração. É uma escolha. Aí você fala: nossa, Bel, mas não é meio consciente a minha escolha? Porque eu chego aqui e eu não meio que escolhi só e conforme o andamento do culto. Não é isso que aconteceu, não foi consciente. É que eu entrei aqui e as coisas foram andando desse jeito e aconteceu, né? Às vezes está no meio do culto e você está pensando em outra coisa. O ministro de louvor está cantando e você está fazendo a lista de compra da sua cabeça. Meu Deus, esqueci. Tinha que ter tirado feijão do congelador. Mas a verdade é que mesmo quando você opta por não escolher, você está fazendo uma escolha. Certo? E algumas vezes as nossas escolhas, elas são direcionadas por algumas coisas. Por exemplo, você tem um prédio para entrar e tem um prédio de 20 andares. Tem um elevador e uma escada. Você faz uma escolha. Eu vou de
Quem falou escada aí? Eu vou de... Irmão, 20 andar. 20. Eu moro no 15º. Às vezes acaba a energia lá. Ó, pensa no negócio difícil de subir. Você opta pelo quê? Pelo elevador. Porque vai chegar rapidinho. Se você tomar um banho, você vai continuar com seu banho em dia. Não vai estar suadinha, a maquiagem vai ficar perfeita. 2 palitos você está lá em cima. Pronto. Você vai de escada, você vai se descansar. É mais difícil. Tem mais esforço físico. Você vai suar. Dá canseira só de falar, né? E se a gente for parar para pensar, hoje em dia, os maiores empreendedores que tem, eles fazem o quê? Eles mexem um pouco com a nossa escolha. Por quê? Antes era muito caro andar de táxi, não era? E muito custoso andar de ônibus. Hoje o que você faz? Uber 99, chama um carro no aplicativo. Às vezes sai mais barato ou mesmo preço de você ir de ônibus. Então o que eles fazem com a gente? Eles querem facilitar a nossa vida. Por quê? Porque nós já nos esforçamos no dia a dia e é bom ter as coisas mais fáceis, mais à mão, né? É melhor fazer o quê? Você bater o bolo na batedeira ou bater o bolo na mão, com o fouet? Na batedeira, irmão. Passa lá, se for uma boa, né? Uma cara ainda. Rapidinho você faz o bolo. É rápido e fácil. E nós gostamos daquilo que é rápido e fácil. Ou não? Você não gosta? Sim, eu também gosto daquilo que é rápido e fácil. Mas a verdade é que na nossa caminhada com Deus não é muito bem assim. As coisas não são rápidas e fáceis. As coisas às vezes demoram um pouco, são um pouco mais custosas. A irmã, um pouco demora bastante. Estou lendo no rosto de alguns. Demora mesmo, é mais difícil. Você passa no estreitinho, muitas vezes, mas você chega lá. E nós lemos aqui um texto que fala sobre o chamado de um homem que se chamava Eliseu, o profeta Eliseu. E Eliseu, ele apresenta para nós uma situação que aparentemente é uma situação de conforto. Eliseu, ele tinha uma família e pelo o que o texto nos traz, ele gostava dessa família. Porque se ele não gostasse, não fosse assim muito íntimo de seus familiares, quando ele recebeu o seu chamado, o que ele ia fazer? Deixa, né, o pai e a mãe lá, eu vou seguir aqui o profeta, o negócio queimou no meu coração, é meu chamado, então eu vou cumprir ali. Que é isso de se despedir dos pais, né? Mas ele faz um pedido a Eliseu, ou a Elias. Elias, deixa eu voltar lá, deixa eu me despedir dos meus pais. Isso mostra que ele tinha um relacionamento bom. E também nos mostra que ele tinha um trabalho. Eliseu, ele trabalhava com arado de terra. E ele tinha um trabalho que o mantinha ocupado. Ele conduzia os bois, eles conduziam as parrelhas, as carroças em que os bois eram guiados. E, na verdade, eu fico me questionando, como que era esse emprego? Será que Eliseu gostava do emprego dele? Porque quando eu olho a vida dele, eu falo, ok, ele tem uma família, ele tem um emprego, já está no lucro do que muita gente, né? Que está desempregado por aí, ou que tem um mau relacionamento com a família. Ele está numa situação um tanto quanto confortável. Mas, a verdade, lendo o texto, eu percebo que algo faltava para Eliseu. Algo faltava em seu coração. Sabe, nós, no nosso dia a dia, às vezes a gente se sente assim, né? Você trabalha, você tem uma família, às vezes tem uma confusão aqui, outra ali, mas ok. Eu tenho uma família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filho. Você tem um trabalho que você gosta até, com pessoas que, tem um que vai com a minha cara, mas
que não vai com a minha cara, mas tudo bem, a maioria é amigo, estamos ali. E a nossa vida tá ok. Só que às vezes nos falta algo. Quando eu me casei, eu estava dando aula uma vez só na semana, né? Tinha reduzido minha carga horária lá. E eu acordava, limpava a casa, lavava a louça, limpava o chão, cuidava, lavava roupa, passava roupa, né? Ia para o meu trabalho, quando eu tinha que trabalhar, às vezes passava o dia inteiro fazendo faxina, adiantava janta, ia no mercado, elaborava assim, às vezes uma janta, né, mais especial, porque eu estava com tempo, né, e estava no comecinho de casada também, então a gente quer impressionar um pouquinho, fazia isso, só que as coisas do dia a dia acabavam me cansando. Falei, Senhor, que negócio é esse? Eu nasci pra quê? Pra ficar limpando chão? Eu nasci pra quê? Pra ficar coisando a roupa do marido? Pra ficar cozinhando o dia inteiro? Você fica cansado, Senhor, me ajuda, eu preciso de um propósito. Relembra o meu propósito. Porque nós estamos tão embarcados, tão envolvidos com as coisas do mundo, que às vezes você fala, Senhor, acho que é verdade. A vida adulta é crescer e pagar boleto, e trabalhar, e acordar no outro dia, e vamos embora. Mas a verdade é que nós temos um propósito além daquilo que nós estamos fazendo. E eu acredito que Eliseu percebeu isso. Ele trabalhava, ele era filho, mas ele tinha um propósito maior do que aquele. Você pode ser mãe, esposa, filha, trabalha, funcionário, mas Deus, Ele te criou com um destino. Não é só isso. E Eliseu, ele se deparou com isso. Ele estava lá em um dia, em outro dia qualquer, como os outros. E naquele dia ele não sabia, mas a vida dele mudaria totalmente. Alguém passava enquanto ele trabalhava e estava ocupado. Enquanto ele trabalhava, tá? Deus também chama os ocupados. Ah, Deus só chama os ocupados, quem não tem que fazer nada, para ficar na igreja, não. Deus chamou Eliseu quando ele estava ocupado, trabalhando. E aí, Elias passa, e eu acho isso também sensacional. E a Bíblia diz que ele lança a capa sobre Eliseu e vai embora. E naquele momento que ele lança a capa sobre Eliseu, Eliseu entende algo. Eliseu entende que ele foi criado para um propósito além daquilo que ele estava fazendo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, o primeiro ponto dessa mensagem é: você tem um propósito criado por Deus. Quando Deus criou Eliseu, Ele não criou alguém para ficar liderando bois, por mais que ele passou uma parte da vida fazendo aquilo. O propósito para Eliseu era liderar pessoas. Era muito além daquilo que ele pensava. E quando aquela capa foi lançada sobre ele, ele entendeu o propósito de Deus sobre a vida dele. Você lembra disso? Talvez você estava na sua caminhada em um dia. Para Eliseu, não foi necessário falar uma palavra. Ele lançou a capa, ele entendeu. É o meu chamado, é o meu propósito. Para você eu não sei como aconteceu. Para mim eu era muito novinha quando isso aconteceu a primeira vez comigo. Quando Deus falou o propósito que Ele tinha me criado para fazer. Mas talvez com você foi diferente.
Foi através de uma pessoa que nem te conhecia, chegou perto de você e falou assim: olha, Deus te diz assim, assim, assim. Você vai ser assim, assim, assim. O seu chamado é para cuidar de pessoas. Seu chamado é pastoral. Você vai ser o levita na casa do Senhor. Através daquilo que você canta, daquilo que você toca, pessoas vão ser transformadas e curadas. Você vai ser um pastor. Você vai ser um missionário. Você vai ser um intercessor. E aí aquela palavra, irmão, queima algo no seu coração. Algo muda dentro de você. E aí você fala: eu fui criado por um propósito maior. A vida não é só isso aqui. A vida não é só as coisas terrenas. A vida não é só um trabalho. Não é só cuidar de casa, cuidar de filho, ou ir para trabalhar, voltar, dar o dinheiro, fazer uma compra. Isso é coisa terrena. Você tem um propósito terreno. Eu estou falando de propósitos além do que é terreno. Eu estou falando de um destino que Deus te criou. O salmista diz o quê? O Senhor, Ele, quando eu estava na barriga da minha mãe, Ele já me conhecia. Os meus dias, Ele já sabia de todos. Então, Deus, no seu design original, olhou para você, pastora Valdinene, e falou assim: ó, essa aqui na barriga da mãe vai ser pastora, vai cuidar de vidas. Bel, mas você está falando isso só para quem tem cargo eclesiástico na igreja? Não, eu estou falando que todas as pessoas foram criadas com um propósito celestial, assim como Eliseu. Deus, Ele nos planeja que nós fôssemos algo. E nesses tempos eu fico me questionando: Senhor, quando você me viu lá na barriga da minha mãe, a Isabel com 26 anos, o que você projetou para ela ser? O que você queria que eu fosse? Eu estou alinhada com aquilo que você planejou para mim, ou eu me perdi no meio do caminho? Não importa a sua idade, não importa se você tem um cargo eclesiástico ou não, não importa qual função você desempenhe, Deus te chamou com um propósito celestial. E esse propósito precisa queimar no seu coração, a ponto de você fazer assim como Eliseu fez. Sabe quando você é bem novinho, ou era bem novinho, talvez você é menino, você coloca 2 chinelos na rua e faz um gol, né? É a trave, certo? E o chinelo, ele funciona relativamente bem, é aquilo que você tem, você está trabalhando com ele, certo? Vai lá, para quem não pode fazer as traves e o gol lá, tá funcionando. Mas qual é o propósito do chinelo, irmão? Qual é o propósito do chinelo? É fazer trave para gol? Não. É para você colocar ele no pé. Você tem uma meia, se você tiver muito frio e não tiver luva, você pode colocar ela na sua mão. Vai esquentar um pouquinho? Vai. Mas você vai ter algumas limitações para fazer algumas coisas. A meia foi criada para quê? Para estar no seu pé, para esquentar o seu pé. O que eu estou falando? Você pode estar desempenhando muitas funções, mas procure saber de Deus qual é a função exata e para que Ele te criou. Porque quando você encontrar o seu propósito, você vai ser feliz, você não vai ser frustrado, você não vai querer o que é do outro. Nossa, mas o outro tem um chamado assim, o outro faz aquilo. Não, aquilo que Deus te criou para fazer vai te completar. Assim como completou para Eliseu. E Eliseu, ele sentiu isso. Algo queimar em seu coração. E ele fez uma escolha.
O que ele escolheu? Dizer sim para aquele chamado. Como eu disse, Elias passou a capa e saiu. Para bom entendedor, minha palavra basta, foi tipo isso. E ele entendeu. E a Bíblia diz o quê? Que ele correu até Elias. E ele chegou em Elias e falou assim: Elias, entendi. Eu quero seguir isso. Queimou no meu coração. Eu sei que é o propósito, é isso que eu estava esperando. A função que eu estava desempenhando estava ok, mas não era assim algo que preenchia o meu coração, que me preenchia por inteiro. Mas eu sei que essa função, que esse chamado vai me preencher. E aí, Elias olha para ele e ele pede uma coisa, faz um pedido só. Ó, eu só te peço uma coisa, Elias. Deixa eu ir lá, me despedir do meu pai e me despedir da minha mãe. Dá um beijo neles de despedida. Depois eu volto aqui e eu vou seguir você. E aí Elias fala assim: ó, vai lá, mas volta e lembra daquilo que eu fiz com você. Você pode ir lá, pode ficar com seus parentes, pode voltar ali, aguardar as coisas do seu trabalho, mas lembra que o seu propósito é esse. Ok, eu vou lá. E aí, existe uma segunda coisa que nós podemos aprender com o chamado de Eliseu, que é: rompa com as suas zonas de conforto. Bel, o que você está dizendo? Quer um confortinho melhor do que casa de mãe e pai? Eu, quando casei, voltava para minha casa e falei: Jesus, eu ficava trabalhando nas coisas do encontro. Quando eu chegava em casa, a comida estava pronta. A minha cama estava assim, sabe? Quando a cama está preparada, a pessoa vai e vira assim um edredom só para você entrar e embalar. Era assim. Aí às vezes eu ficava até tarde fazendo as coisas do encontro, chegava em casa, a bagunça que eu deixei estava lá. A minha cama não estava arrumadinha assim para eu dormir. Casa de pai e mãe e família é uma zona de conforto. É bom, é confortável. Hoje eu tenho um conforto, eu moro do ladinho da casa dos meus pais. Tanto quando eu fui dar tchau para eles, eu falei assim: eu vou sentir saudade. Aí minha mãe: vai sentir saudade o quê? Passou uma semana aqui sem me ver. Eu falei: mas eu te vejo no culto, a gente se vê na igreja. Mas não é isso, irmão. É aquele conforto de ele estar aqui do lado. Está aqui pertinho. Menos de 5 minutos eu estou lá. Se eu quero ver, se eu quero dar um abraço. Aí quando está longe, você pensa: meu Deus, tem que demorar 1 dia e meio para ir lá para ver eles. Aí dá uma saudade. Porque é confortável ter os pais perto. É gostosinho. Eu tenho esse privilégio, não sei até quando. Mas Eliseu, ele se despede desse conforto. Ele vai dar tchau pro pai e pra mãe. Ele vai romper essa zona de conforto que ele tem. E nós, na nossa caminhada, e quando nós dizemos sim pro chamado, sim pro propósito, nós precisamos romper as nossas zonas de conforto. O que eu quero dizer com isso? Irmão, é muito confortável você estar passando por uma dificuldade e chegar em alguém que você sabe que é de oração, que está aqui na intercessão, que está orando na casa e fala assim: irmão, ora por mim. Ora por mim, que a situação está difícil, está complicada. A pessoa vem e ora por você. Isso não é errado, pedir oração para os outros. Mas você também tem que fazer a sua parte. E às vezes você fica assim: não, fulano está orando por mim, a pastora falou que está orando por mim. Essa situação vai se resolver. E aí você chega na sua casa, passa o seu dia a dia, vai trabalhar, volta. Tem alguém orando por você. Mas e você? É confortável ter o outro orando por nós, não é? É confortável você chegar aqui no domingo, sentar aí na sua cadeirinha e ouvir o pastor ministrar uma palavra abençoada para a sua vida. É bom, eu gosto, é confortável.
Mas nós precisamos romper as zonas de conforto. Quando você aceita o seu chamado, o seu propósito, você vai na palavra de Deus e fala com o seu Deus na sua casa e ora a Ele e jejua e fala para Ele, fala para você: Senhor, o que você quer que eu faça? Eu tenho um propósito, eu quero ser guiado, eu fui chamado para isso. Aonde eu devo começar? Está aqui, irmão. Deus fala com você. O diácono Jonathan falou: não é só para o pastor, não, é para você. Nós podemos ter comunhão com Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos, mas aí você fica na sua zona de conforto, porque, né, é mais difícil, né, é difícil às vezes. É acordar de madrugada para orar, às vezes é pela sua família, é pelo seu filho, e aí tá lá a irmãzinha lá que você pediu para orar, acordando de madrugada orando por você, ou às vezes nem dorme, né, tipo a bispa. Demora para dormir, entra no horário da madrugada, começa a orar e você está fazendo o quê? Dormindo. Porque é confortável. E não faz a sua parte. Mas o propósito é para você. O chamado é para você. Então nós também temos que romper as nossas zonas de conforto. Precisamos urgentemente, para você cumprir aquilo que Deus colocou na sua mão, para você cumprir com destreza, com ousadia, com unção, rompa as suas zonas de conforto, dá tchau para elas, porque às vezes a situação é difícil mesmo, sabe? Você está na batalha, no deserto, e está todo mundo na batalha, irmão. Batalha todo mundo tem, mas aí você está meio cansado, senta. Aí vem o ministro de louvor, ministra aquele louvor que fala a sua alma. E aí é como se gotinhas de água caíssem sobre você. Aí vem uma pessoa com uma resposta de Deus para a sua vida, porque orou por você. E aí é como se ela trouxesse meio copo de água para você. Aí vem um pastor com uma palavra poderosa, direcionada para a igreja. E você é igreja, então é direcionada para a sua vida. E aí ele vem e traz o quê? Uma jarra de água para você. E você se sacia com aquilo. Só que o propósito que Deus nos criou para responder à chamada dele, não é só uma jarra de água, meu irmão. Você precisa ir além. A Bíblia diz em Ezequiel que tem um rio que ele não dá a pé. Você tem que nadar, você tem que mergulhar. E isso não é ruim, isso é bom. Porque quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, nós somos curados. Não é só uma jarra de água, é uma fonte de águas vivas. É um manancial. Para quê, irmão? Para você receber e passar para quem realmente precisa. Passar lá para o mundo. Pode ser difícil. É mais custoso? É. Vai dar mais tempo? É. É mais complicado? É. Mas é uma questão de escolha. E se você fazer isso, vai valer a pena cada segundo das águas que você bebe do Senhor. Rompa com as suas zonas de conforto. É necessário. Pode ser difícil romper, mas Deus requer isso de nós. Eliseu, ele foi lá e ele se despediu da família. Ele se despediu do conforto dele, da zona de conforto dele. E fez algo além disso. Eliseu escolheu não só ouvir o seu chamado, ouvir o seu propósito, escolheu não somente romper com essas zonas de conforto, mas ele escolheu queimar as carroças e os bois. A Bíblia diz que Eliseu voltou, depois que teve a conversa com Elias,
pegou os bois, pegou os equipamentos que ele usava para arar a terra, fez um churrascão lá, chamou o povo tudo para comer com ele, e depois que ele queimou tudo, ele seguiu Eliseu. E o que significa queimar as carroças? Queimar as carroças e os bois significa acabar com o plano B. Quando nós temos uma chamada do Senhor, nós precisamos acabar com o plano B. Por que Eliseu faz isso? Ele tinha algo que ele conquistou, ele tinha algo que fazia parte do seu trabalho. Ele comprou, ele conseguiu, ele conquistou, era algo dele. Elias pediu para ele queimar alguma coisa? Não, Elias não pediu nada. Eliseu fez uma escolha. Eu quero ir além. E por que ele fez essa escolha? Lembra que eu falei lá do começo? Que você geralmente pega a opção mais fácil? Você geralmente pega o elevador? Bom, Eliseu sabia que se ele mantivesse os bois, se ele mantivesse as carroças, se ele mantivesse o equipamento dele, guardasse num cantinho lá na casa do pai e da mãe dele, e fosse seguir Elias, quando ele se deparasse com uma das primeiras coisas, primeiras dificuldades, um desentendimento, ou a coisa ficou muito difícil, porque Deus usava os profetas, não era só para falar coisa boa não, tá? Era para trazer também juízo sobre o povo. Quando a coisa pegasse mesmo, e ele sentisse o calo apertar, ele ia ficar tentado a voltar lá. Falar, aquela vida lá era boa até, né? Tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha meu trabalho, tinha os bois lá que eu conquistei. Melhor voltar lá? Melhor ir para lá? Ele sabia que se ele não colocasse um fim naquilo que prendia ele lá, nas juntas de boi, nos equipamentos, nas carroças, a alma dele ia entender, quando ele passasse um sufoco, que aquele lugar era um lugar mais seguro e melhor do que aquilo que ele estava vivendo. O que ele fez? Queimou tudo. Queimou tudo e falou, não vou deixar opção para voltar atrás. Não vai ter como eu pensar, nossa, mas eu deixei lá o trabalho, eu deixei lá os bois, eu posso voltar atrás. Ele falou, não, vou queimar isso aqui, vou dar um fim nisso daqui. Por quê? Porque eu fiz uma escolha e eu vou cumprir com ela. Eu vou cumprir com o chamado. E ele vai lá e queima as carroças. E quantas vezes nós, em meio à nossa caminhada, pensamos, nossa, quando eu estava no mundo, eu não tinha tanta dificuldade que eu tenho hoje. É um negócio assim difícil de entender. Sabe, eu aceitei Jesus, veio aquela alegria, passou um tempo e olha, pedrada para todo lado. É dentro de casa, no meu trabalho, inclusive perdi o emprego, só porque eu vim para a igreja, né? E aí você pensa, vou voltar para lá, porque lá é mais confortável. Quando você não queima as carroças e os bois, você acha que você tem a opção de voltar. Você acha que você pode retroceder. Só que o que diz a palavra de Deus? Aquele que botou a mão no arado, não olha para trás não. Se olhar para trás, se retroceder, Deus não tem prazer em sua alma. É isso que a Bíblia diz. Estava comentando com meu esposo. E eu falo isso no encontro. Quando eu decidi casar, eu sabia que eu ia enfrentar uma dificuldade. Mas quando eu decidi casar,
eu cantei a música lá do Morada. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Não tem opção. Estava falando com ele hoje, divórcio para mim e para você, não é uma opção. E eu não quero que seja uma opção. Porque quando é uma opção, na primeira briga, nos primeiros confrontos, eu estava conversando com a pastora Val, ela nem começou. Você nem começou, vai ser muito difícil. Você enfrenta situações muito difíceis, você vai ter que renunciar, você vai ter que perdoar, você vai ter que... É difícil. E aí quando a situação está difícil, se o divórcio é uma saída, você pensa nele. Se é uma carroça que você não queimou, você fala, se não der certo eu posso divorciar, né? Tem essa opção. Tem esse plano B. Mas Deus não criou o casamento para o divórcio, para o plano B. Então se está difícil, se está complicado, ora, busca Deus. Vai você, sua esposa, Senhor, diante de uma pessoa que você sabe que tem mais experiência. Olha, está muito difícil, a gente não consegue se entender, está muito complicado. Mas eu sei que Deus pode dar um jeito, porque divórcio não é uma opção. Queime as carroças, queime os bois, não tem opção B. Mas se eu queimar as opções, se eu queimar as carroças, eu não vou ter nada. Eu não vou ter nada, o que eu vou ter para voltar, eu não tenho nada. Você vai ter sim, porque se você queimar as carroças para seguir o seu propósito, o seu chamado, você tem o Senhor, e Ele é tudo que você precisa. Paz, restauração, fidelidade, amor, Ele é tudo o que você precisa. Então, se você queimar as carroças, você tem tudo. Para onde eu vou correr? Corre para os braços do Pai. Ele tem consolo e descanso para a sua alma. Tá difícil? Corre para os braços dele. Mas não retrocede não, irmão. Você foi chamado para algo? Permaneça no seu propósito. Tá difícil? Permaneça no seu propósito. Sai da sua zona de conforto. Queime as carroças. O Senhor é a sua provisão. Aí tem gente que fala, nossa, mas é pedrada por todo lado. Você se levanta na igreja para fazer alguma coisa, é pedrada em casa, é pedrada no trabalho, é pedrada às vezes até na igreja. O irmão fala de mim, se levanta, fala algo aqui, me olha feio. Mas às vezes eu estava me queixando com meu pai sobre isso. E ele olhou para mim e falou assim, filha, árvore que tem fruto, todo mundo taca pedra para tirar o fruto. Árvore seca, ninguém taca pedrada. Você está levando pedrada é porque você está dando fruto. Você está sendo perseguido é porque você está sendo um verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos. E se você for perseguido, ele diz o quê? Feliz aqueles que são perseguidos por falar da minha justiça, porque deles é o reino de Deus. Porque de vocês é o reino de Deus. Então, mesmo diante da perseguição, meu amado, queime as carroças. Eu estava lendo uma história, já tinha ouvido falar, do Hernán Cortés. Alguém já ouviu falar dele? Hernán Cortés era um conquistador espanhol. E a história diz, na verdade tem até algumas divergências com relação a isso, mas com o mesmo propósito, que quando ele desceu em terras mexicanas para conquistar, ele estava com alguns soldados, aproximadamente 500 soldados. E aí eles desceram e perceberam que o negócio, né? Tinha um pessoal lá e tinha pouca pessoa. E aí a história diz
que Hernán Cortés falou assim, ó: queimem os navios. Queimem todos os navios. Alguns falam que ele falou: destruam, furem os barcos para eles afundarem. O que ele queria dizer com isso? Ninguém vai sair daqui. Não tem opção B. Ou vai lutar, ou vai lutar. Porque se a tripulação que estava com ele pensasse, olhasse aquela quantidade de pessoas e falar: meu Deus, a gente vai perder. Nós estamos em um pequeno número. Eu vou perder. Eles iam fazer o quê? Corre pro cais. Corre para dentro do navio. Tira a âncora. Sobe a âncora. Vamos embora daqui. Mas, se eles não tivessem opção B, se os barcos afundassem e fossem destruídos, eles iam pensar: tá difícil, mas essa aqui é a nossa única opção e nós vamos vencer. O que aconteceu? Alguns falam que foi uma estratégia política. Eles conquistaram o território. Porque as pessoas que estavam com ele viram que não tinha um plano B. Não tinha para onde correr. Era vencer ou vencer. E eles deram o melhor deles. O melhor que eles poderiam. Porque se eles não dessem o melhor, eles morreriam. Mas eles se esforçaram e deram o melhor e conquistaram a terra. Irmão, a terra era boa. Às vezes você está dentro da terra que Deus te chamou para estar lá. Mas aí a situação fica complicada, aí vem a perseguição e vem um aperto, você vai para o navio. Vai embora. Afunde os seus navios. Queime suas carroças. Não tem opção B com o Senhor. Você não vai retroceder. Na palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas somos daqueles que creem para a salvação. Retroceder não é uma opção. Você pode se cansar. Pode descansar, porque o Senhor é o seu descanso. Mas retroceder não. Queime as suas carroças. Queime os seus bois. Afundem os seus navios. O Senhor é sua única opção. E a melhor opção. Ele é a melhor opção. Ele é a nossa escolha. Ele foi a escolha de Eliseu. Quarto ponto que eu gostaria de falar com vocês, quarto e último. A Bíblia diz que Eliseu foi lá, despediu dos pais, queimou as carroças, queimou os bois, comeu e foi até Elias cumprir o seu propósito. E ele foi fazer o que de Elias? Ser o auxiliar de Elias. Quarto ponto que eu quero falar. Deus confirmou um chamado no seu coração, um propósito no seu coração, um destino que vai além daqui da terra, que te motiva, que queima no seu coração. Amém? Você vai precisar romper com essa zona de conforto, se você ainda não rompeu, para cumprir esse chamado. Você vai precisar queimar suas carroças, afundar os seus navios e saber que o Senhor é sua opção, que Ele é seu descanso e que você só tem a Ele. E que bom que nós só temos a Ele, porque Ele é tudo. Mas se você tem um chamado, faça como Eliseu. Se submeta para aprender com alguém mais experiente que você. Irmãos, Eliseu, ele tinha um chamado. Eliseu era homem de Deus, ele se tornou homem de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Reis, presta atenção, ele morreu, ele teve uma doença e morreu, e sepultaram Eliseu.
E aí, uma confusão ali perto do território que ele estava, algumas pessoas jogaram um cadáver dentro da sepultura de Eliseu. E o homem que estava morto, através dele, continuava fazendo milagres. Porque a Bíblia diz que quando o cadáver desceu e encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver. E saiu. De tão poderoso. Nossa, Deus levantou aquele homem poderosamente, como até morto. Os ossos dos homens, através da vida do homem, o outro estava ressuscitando, gente. Estava voltando a viver. Isso é maravilhoso. Mas tudo tem seu tempo. Eliseu, ele não saiu dali e chegou em Elias e saiu profetizando para todo mundo e fazendo milagres, maravilhas através da vida dele. Ele foi ser auxiliar de Elias. E ele aprendeu com Elias. Ele viu o que acontecia através de Elias. Ele observou os passos de Elias. Irmão, Deus confirmou algo no seu coração e está queimando dentro de você, glória a Deus. Continua queimando isso. Mas tem um tempo certo. E no tempo certo para você exercer esse chamado, para você chegar e realizar o propósito que Deus tem para você, aquilo é para isso. Tem uma caminhada. Você precisa aprender com os passos de alguém. É qualquer pessoa? Não, não era qualquer pessoa. Elias não era qualquer pessoa, gente. Mas era um homem de Deus. Uma referência. E aos poucos, creio eu, no tempo de Deus, creio eu, Eliseu foi aprendendo com a fé de Elias. Eliseu foi olhando as coisas que ele fazia. Eliseu viu que ele nem viu a morte, Elias, que Elias foi arrebatado. Eliseu viu Elias fazendo eles passarem sobre um rio com os pés a seco. Ele aprendeu. E é bom você aprender com alguém. E não só aprender, aquela pessoa é porque ela está passando o que Deus quer de mim para a vida dela. Não, é andar com a pessoa. É saber que ela passou por situações muito difíceis. Que ela é mais experiente que você. Então essa fase que você está passando, ela já passou. E ela consegue te ensinar. É igual casamento. Passei por mais difícil, pastora Val, a gente pode conversar? Estou com uma situação aqui, assim, assim, assim. No culto de casais, a gente vai ter uns casais mais experientes aqui para falar com a gente sobre a caminhada deles. Se você tem um chamado pastoral, aprende com um pastor que tem anos de caminhada e não desistiu. Talvez você chegou aqui na Novo Tempo e a igreja estava já cheia de gente. Mas teve cultos que estava só 5. Tá falando 5 assim, 5, só um exemplo de 5? Não, literalmente 5 pessoas no culto. Passamos por tantas coisas aqui, tantas dificuldades, tantos momentos, que às vezes nós nos compartilhamos, a gente compartilha a vitória, a gente compartilha a bênção, mas passamos por muitas coisas. Os obreiros que estão aqui, os obreiros antigos de casa, viram etapas que nós passamos. Nós já tropeçamos também, irmãos. Só não caímos porque Deus levantou a gente. E ficamos de pé. O encontro já teve 98 mulheres de um lado? Já. E já teve 15 do outro. 10. E nós continuamos realizando trabalho. E glória a Deus, hoje nós temos um número maior de pessoas. Mas a experiência conta também.
Então, às vezes eu tô novinha aqui, meu coração tá queimando, eu vou ser pastor, evangelizar todo mundo, eu vou sair. Vai alguém que vai ter sabedoria para te instruir, ele não vai apagar o fogo que está dentro de você. Ele não vai apagar essa vontade que você tem de ir pregar o evangelho. Isso é bom, é o primeiro amor e é o Espírito Santo que coloca no seu coração. Mas ele vai te direcionar. Ele vai falar: filho, você quer ir? Glória a Deus. Mas antes de você falar para lá, você precisa estar preparado, tá? Vamos orar? Vamos jejuar? Não, mas Deus não me chamou para ficar em quatro paredes, não, irmão. Deus me chamou para ir para as nações. Cuidado. Deus te chamou para ir para as nações, sim. Jesus, ele foi exercer o seu ministério. Ele já estava na fase adulta, tá? Pelo que a Bíblia nos relata. Nós precisamos também de maturidade. Não é vergonhoso. Aprendam uns com os outros. Solteiros, aprendam com os casados. Com homens e mulheres de Deus que são casados. Porque nós passamos pela fase do quê? De estar afoito, de estar ansioso, de estar carente. Aprende. Como que você fez? Como que foi isso daí? Você estava namorando, e aí? Você não estava namorando, Deus te respondeu? Como é que foi o negócio aí? Noivos, aprendam com os casados. Ouvem. Como que era na época que eu estava noiva? Eu estava cheia de expectativa. Eu estava cheia de expectativa. Eu falei com meu marido: pô, você não tinha uma expectativa sobre mim, não? Ele: não. Eu falei: nossa, eu estava cheia de expectativa quando eu casei. Algumas se realizaram, outras nem tanto. Mas está sendo muito bom, tá, gente? Mas você tem aquela expectativa do quê? Do café da manhã na cama, né? O esposo tem o quê? Do jantar romântico quando ele chega em casa, da massagem no pé, não é? No ombro aqui, você tem expectativa. Pra ter filho, você tem expectativa, não tem? Quando o filho tá na barriguinha, esse filho aqui vai ser uma bênção. Você vê a outra mãe com a criança correndo e fica assim: essa mãe, meu filho não vai ser assim não. Eu vou educar de uma forma que você não vai ver. Você vê a criança com o tablet na cara assim, ó. Aí aquela que na mãe olha e fala assim: eita, que coisa feia. Criança não pode ficar com esse tablet, é prejudicial. Aí quando tem um filho, o filho dá aquele primeiro escândalo, você faz: toma o celular, toma. Põe na galinha pintadinha. Nós temos uma expectativa. Aprendam com aqueles que têm um tempo de caminhada. Você tem uma expectativa, eu tinha uma expectativa para a primeira ministração que eu ia fazer. Tava com medo, mas eu tinha uma expectativa, né? Vai ter umas pessoas lá, vai estar todo mundo prestando atenção, ninguém vai estar no WhatsApp, ninguém vai estar dormindo. Você tem uma expectativa, não tem? Minha primeira ministração, uma véspera de Natal, tinha 5 irmãos na igreja, a gente fazendo culto. Tinha Pedro, Tiago e João, e João estava dormindo. Difícil, irmão. Aí você sai e fala: meu Deus, o chamado não é esse. Porque o irmão estava lá, porque o irmão estava dormindo. E aí, alguém mais experiente chegou em mim e falou: filha, é assim mesmo, é o começo. Você vai orando, Deus vai te capacitando, vai te dando experiência. Ou às vezes você faz aquela ministração que você fala: misericórdia, acho que eu falei tudo na carne. Ninguém recebeu nada, Senhor. Nunca mais eu vou pregar. Eu já falei isso. Nunca mais eu vou ministrar. E aí chegou alguém mais experiente que eu, falou: senta aqui, vamos conversar. Como que você acha que é? Você começa e é como? Como você acha que é o início? Filho, você está engatinhando. Tudo em seu tempo. No seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai te colocar para uma multidão de pessoas. No tempo de Deus. Ou talvez aquilo que você foi chamado possa ser para uma igreja pequenininha.
mas que mude e transforme a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu falei, Senhor, na primeira ministração, uma alma, uma pessoa que ouviu, que entendeu, que foi transformado, que ouviu a voz do Senhor, ela vale mais que todo mundo, uma pessoa. Eu falei, amém, mas não teve nenhuma pessoa que eu acho que foi. Aí depois chegou uma irmã e falou, nossa, glória a Deus pela sua vida, não desiste não. Eu, glória a Deus, uma força, uma caminhada. Mas nós precisamos aprender, com homens e mulheres de Deus. É aprender com qualquer um? É só porque é mais velho que eu vou aprender? Não, aprenda com homens e mulheres de Deus. Bel, eu não vejo uma pessoa assim, para me instruir, para me direcionar, eu não vejo. Deus vai levantar no seu caminho, para você aprender com ela, e desenvolver no tempo certo do Senhor. E aí você vai sentir, é esse o propósito, estou completo. Eu não sei se você tem a certeza do seu propósito no seu coração. Talvez você entrou aqui e falou assim, mas você está falando que Deus fala comigo, que eu sei, que eu tenho certeza que eu nasci para aquilo, mas isso ainda não aconteceu comigo. Eu estou meio assim, eu aceitei servir a Jesus, mas eu estou meio perdido, eu não sei exatamente como que é. Nós vamos orar para que Deus revele o propósito para você, para que você foi criado, o seu chamado. E Ele vai fazer isso, eu creio. Por isso que Ele revelou essa palavra para nós essa noite. Ou você tem um propósito no seu coração, aquela chama. Alguém veio, ou você estava orando no seu quarto e Deus falou com você tremendamente. Filho, foi para isso que eu te criei. E aquilo acendeu no seu coração e você falou, glória a Deus, é para isso. Mas aí o fogo foi se apagando, foi murchando, com as situações do dia a dia. Ou você sabe para que você foi chamado, mas você não conseguiu romper com essa zona de conforto. Você não está conseguindo orar, você não está conseguindo buscar Deus, você não está conseguindo entrar nessas águas, mergulhar nessas águas. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você vai sair dessa zona de conforto, porque tem pessoas que precisam de você, para o propósito que você foi criado, para ouvir a palavra da sua boca e ter conversão pela palavra de Deus que sair da sua boca. Bel, eu rompi com uma zona de conforto, mas confesso que eu até queimei umas carroças, mas tem outras que quando a situação fica difícil, a minha vontade é entrar por aquela porta, sentar aqui e não fazer nada, sabe? Eu tenho chamado para ser obreiro, eu tenho chamado na casa do Senhor. Deus falou isso no meu coração, mas conforme as pedradas vieram vindo, conforme eu fui sendo atingido, a minha vontade é não cumprir esse propósito. É entrar, sentar, ouvir a palavra, sair, tá tudo bem, né? Tô sendo crente, tá tudo bem. Tô orando na minha casa, rompi com as minhas zonas de conforto. Só aqui que eu tô assim. Não tá tudo bem não, irmão. Queima essa carroça. Deus não te chamou para você ficar aí, entrar no culto, sair, não falar nada, não olhar para ninguém, não participar dos trabalhos que tem na igreja. Envolva-se, cumpra o seu propósito, os seus chamados. A Bíblia diz que Ele equipa os santos. Para quê? Para que Deus chamou? Para você mesmo? Para você ficar de bonito? Não. Por causa das vidas que Ele chamou você. Queime suas carroças, afunde os seus navios e se submeta a alguém que vai te direcionar, sendo guiado pelo Espírito Santo, com mais experiência, e você vai aprender com os erros,
e com os acertos e com aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Se coloque de pé. Você pode falar para mim: Bel, eu quero sentir esse fogo que Eliseu sentiu de novo. Tá meio apagado. Eu quero ter coragem, sim, de me lançar aos braços do Senhor e dizer que Ele é tudo que eu preciso. Faça isso. Mas eu preciso de ajuda. Eu não consigo orar, eu tenho dificuldade, tá meio complicado para mim, eu preciso de ajuda. Se você precisar de ajuda, pode vir aqui na frente, que os obreiros vão orar por você, as pastoras vão orar por você. O que você não pode é sair daqui pensando que a sua vida é acordar, comer, deitar, trabalhar e fazer as coisas sem ter um propósito eterno. Não saia daqui, porque Deus te chamou para viver coisas maiores, lugares mais profundos. Nós precisamos ser uma igreja que viva no propósito que Deus colocou no nosso coração. E assim nós seremos uma igreja completa, que dá assistência, que ajuda. Não saia daqui pensando que a vida é pagar boleto. Não é não, irmão. A vida não é só andar no natural. Deus tem o sobrenatural para as nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos e começar a orar ao Senhor a respeito dessa palavra. Você pode fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor. Pai, oh Pai, mostra no Senhor o teu propósito eterno, Pai. Que possa queimar em nossos corações, que nós não venhamos apagar com as coisas do mundo, que nós não venhamos, Senhor, apagar com as nossas zonas de conforto, que nós não venhamos, Senhor, apagar com as coisas que vêm, com as diversidades do mundo, Pai. Porque nós não fomos chamados para isso, Senhor. Tu diz para nós que nós não fomos chamados para isso. A tua palavra diz que aquele que crê em ti, obras maiores farão. E nós queremos fazer, Senhor, as obras maiores. Nós queremos atingir, Senhor, pessoas, Pai, com o amor que tu colocaste em nosso coração. Então eu peço a ti, Espírito Santo, neste momento, queime em nossos corações propósitos, chamados adormecidos, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, aquilo que alguém usou para falar para você, e você enterrou, e não queima mais, e você não se lembra mais, Senhor, em nome de Jesus, reviva agora, Espírito Santo, reviva agora, Espírito Santo, o propósito celestial para as nossas vidas, Jesus. Que mesmo com as adversidades do mundo, Pai, nós não venhamos, Senhor, apagar o nosso propósito. Nós não venhamos,